glória a Deus. Então, confiamos em Deus. E Deus que vai à frente, né? Ele que abre as portas, Ele que nos abençoa. Tinha um velho sábio, você já talvez conheça essa história. Um velho sábio, ele tinha o cavalo mais bonito do reino, um cavalo branco. E todo mundo via aquele cavalo e falava, que cavalo lindo, né? O rei quis comprar o cavalo e o sábio não quis vender. E todo mundo ficava com inveja daquele velho, tem um cavalo tão lindo, o cavalo mais lindo do reino. E aí, um dia, o cavalo fugiu, um dia sumiu. E aí todo mundo, né? Tá vendo, velho tolo, né? Se tivesse vendido, você tinha muito dinheiro, foi maldição, né? Aí o velho falou, calma, né? Não creio, não, espere e verás. Passaram-se uns 10 dias, aquele cavalo voltou e trouxe consigo 10 cavalos selvagens, tão bonitos quanto aquele cavalo. Aí todo mundo, os vizinhos se reuniram e falaram, olha, bênção, né? Bênção, né? Aí o velho falou assim, calma, né? Calma e verás, né? Espere e verás. E aí um dos filhos, o filho do velho sábio, foi amansar, né? Esqueci o nome que se dá, para domar o cavalo, e caiu do cavalo, quebrou a perna. Aí todo mundo, olha aí, é maldição, né? Tá vendo? Foi maldição, né? Aí o velho falou assim, calma, né? Esperem e verás. Não demorou muito, o país entrou em guerra. E todos os jovens foram chamados, obrigados a ir à guerra. E aquele filho do velho sábio, ele não pôde ir à guerra, então ele ficou. E aí as pessoas se reuniram, olha, foi bênção. Então, as pessoas sempre estão achando que é bênção ou maldição. Chegam sempre, olha, isso aqui é bênção, isso aqui é maldição. Mas só Deus sabe aquilo que Ele tem de bênção para cada um de nós, amém? Então nós precisamos confiar em Deus. Às vezes tem coisas terríveis, né? Às vezes nós passamos por situações que são perdas, às vezes situações que nos ferem, nos traz feridas, mas tem feridas que acontecem que mesmo, eu creio que mesmo feridas, situações que nos machucaram, se nós cremos, né, na palavra de Deus, aquilo pode ser, né, Deus pode transformar aquilo numa bênção, né? Então, nós cremos na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós falamos em feridas, se você, né, é uma pessoa que você confia em Deus, aquela ferida, com o tempo, ela vai se cicatrizar, né? E aquela ferida vencida, ela se torna uma cicatriz, e uma cicatriz te dá autoridade, né? Porque a maior autoridade que nós temos é quando Cristo mostrou para Tomé, né? Olha aqui, Tomé, né? As pessoas, bendito aqueles que não viram e creram, né? Então, toque aqui. Então, Jesus tem uma ferida, né, de uma ferida que Ele carregou para si, daquilo que Ele submeteu, não tendo culpa nenhuma. Então, às vezes uma ferida, né, pode nos machucar, mas nós temos que entender que até aquele mal pode se transformar em bênção. Quando nós vencemos aquela dor, quando esperamos o tempo cicatrizar, você pode ter situações em que aquilo ali vai ser uma autoridade na sua vida. Como assim, pastor? Você pode, de repente, né, uma situação no lar, uma situação financeira, uma falência, uma perda, mas você pode, superando essa situação, você ter pessoas que às vezes estão fracas, não têm forças e não têm referência, e você é a referência que Deus vai usar para aquela pessoa. Eu me lembro uma história também de uma mulher que ela lavava roupa na beira de um rio, né? E um dia, o filhinho dela, de 3 anos, acompanhava ela e ficava brincando ali na beira do rio. Um dia, ela se descuidou e um crocodilo, né, agarrou o filho dela e começou a arrastar, e ela viu os gritos, ela correu lá e catou o seu filho, né?
E puxou seu filho, e o crocodilo tinha pego o braço dele, né? Com aquelas dentes todos. E ela fez tanta força, ela não desistiu do filho. E aí ela conseguiu arrancar o menino da boca do crocodilo, né? Que já estava abocanhando. E aquele menino, né? Ele conta que ele cresceu e aquelas marcas ficaram. E aí, um dia, né, ele já moço, alguém falou para ele, por que você não faz uma cirurgia plástica, né, para ficar mais bonito o seu braço? Aí ele falou assim, não. Essa marca aqui, eu tenho orgulho, porque isso aqui é o amor da minha mãe. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu lembro do amor da minha mãe. Então, irmãos, marcas, feridas, se você crer, confiar, elas se darão autoridade para você fazer dela ser uma bênção, amém? Então, hoje, né, nós vamos falar aqui de pessoas, né, de vidas, né, e da nossa participação na igreja. Tem pessoas, por exemplo, muito ativa, super ativa, mas não tem tempo para nada. Pessoas que, às vezes, têm 3 empregos, e não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, e ela nunca tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas importantes. Mas eu já vi Deus parar essa pessoa, às vezes colocar numa cama de hospital. Não estou dizendo que Deus faça isso, né? Mas não espere. Quando Deus está falando para você buscar a Deus enquanto é tempo, não espere Deus te forçar você a parar, né? Confia em Deus. Confia em Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Então, confia em Deus. Você acha que Deus, Ele não é capaz de te prover, né, suficiência para que você tenha tempo para se dedicar a Deus? Né? Que você precisa trabalhar tanto que não tem tempo para Deus, e Deus não é capaz, sendo Ele dono do ouro e da prata, né? Então, pessoas assim, para pensar antes que Deus pare você para pensar. Amém? Então, Deus é tempo. Nós estamos vendo aí as coisas acelerando muito, e pessoas falando, não tenho tempo para Deus. É triste ouvir isso, né? Uma pessoa não ter a sabedoria de saber que aquele é o dono de todas as coisas, que nós, né, precisamos ter tempo para Deus, e é importantíssimo que tenhamos tempo para Deus. A palavra que nós vamos ter hoje, eu queria fazer uma introdução com a semeadura, né, a parábola do semeador. A palavra do semeador, Jesus conta, né, que o semeador saiu a semear e ele semeou sementes que caíram em solos rochosos, solos espinhosos, sementes que caíram na beira da estrada. E aí, naquela parábola, os seus discípulos não entenderam nada, né? E depois Jesus foi chamado assim para explicar para os discípulos o que significa aquilo. Aí Jesus falou, né, em Mateus 13:19, que é esse um ponto que eu quero abordar, ele fala assim, todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aqueles têm semente que caiu sobre espinhos, semente sobre a rocha, semente que caiu em solo fértil e semente que caiu à beira do caminho. E Jesus fala que a semente que caiu à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra e não a entende. E depois o que acontece? O maligno vem e arrebata aquela palavra do seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, muito obrigado por esse culto que estamos aqui, Senhor Deus, prestando ao Senhor. Queremos, Pai, agradecer por cada pessoa presente aqui na igreja, aqueles que estão acompanhando pela internet, por os meios por mensagem.
Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um. Que essa palavra encontre um terreno fértil também, como aquela semente que nós sabemos que nenhuma das tuas palavras volta vazia sem antes cumprir o que lhe apraz. Que essa palavra, Senhor Deus, seja instruída pelo Espírito Santo, que nós possamos ter aqui a compreensão da mensagem que o Senhor preparou para nós, para a gente refletir nessa noite. Eu já te agradeço desde já, em nome de Jesus. Então, irmãos, como disse aqui a palavra, o problema aqui está, né, que a palavra que é lançada, a pessoa não compreende, essa palavra lhe é roubada. Então, aquilo que você compreende, essa difícil, o inimigo vai conseguir tirar de você. Então, qual é a palavra que ele rouba? Aquela que você não compreende. Então, por isso, né, esse é um cuidado que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Porque não adianta você ter sido escolhido para vir ao culto e você veio. Não adianta o preletor ter preparado, né, a direção do Espírito Santo para trazer a mensagem que Deus queria esta noite. Se você que veio não receber a palavra, ou se você receber e não a compreender e deixar ela de forma que o inimigo venha a roubá-la. Então isso é muito triste, né? Quando a gente vê que o objetivo de Deus, por tudo que Ele fez, aquilo que dependia de você fazer, nós não fizemos. Então, por isso, eu quero que a gente preste atenção que o problema está naquela palavra que você não entende, que você não compreende. Eu vou dizer para vocês uma experiência própria, né? Que a respeito, por exemplo, do dízimo. A vida inteira, eu já falei, né, que eu e minha família, nós éramos da Igreja Católica até os 40 anos de idade. Foi quando eu conheci a palavra. Então, o Senhor, né, permitiu que eu conhecesse a palavra. E a partir do momento que eu conheci a palavra, o dízimo foi uma coisa que eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha entendido. Mas no momento em que eu entendi, e eu tomei para mim, e nunca mais eu abri mão desse entendimento. Porque lá em Malaquias 3:18, né? Malaquias 3:8, a palavra fala assim, a palavra fala o seguinte, né? Pode alguém roubar a Deus? Né? Pode alguém roubar a Deus? Aí, no entanto, vocês estão roubando a Deus, segundo a palavra, né? Vocês, está falando lá, Malaquias está falando para a igreja, o povo na época, vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aí eu achei essa palavra muito pesada, né? Eu achei essa palavra muito pesada, roubando a Deus, né? E aí o pastor Kamakura, na época, me explicou, para que eu não ficasse assim tão chocado com a palavra roubando a Deus. Ele falou assim, sim, roubando a Deus. Por quê? Malaquias ainda fala o seguinte, provai, se não abrirei a janela do céu, não repreenderei o gafanhoto devorador, não repreenderei todas aquelas coisas que vêm tirando, né, aquilo que Deus tem te dado. E aí, a palavra coloca nesses termos, né, provai, né? E aí a gente fala o seguinte, né? Quando a pessoa não dá o dízimo, ela rouba a Deus. E o pastor Kamakura falou uma palavra que gravei. Rouba a oportunidade de te abençoar. Porque essa é uma oportunidade de Deus te abençoar e você está roubando, tirando de Deus a oportunidade de te abençoar. E na verdade também, quando você começa a estudar a palavra, ela fala também, né, das premissas, né? As primícias. Quando você lá lê, por exemplo, Deuteronômio 18:4, na lei mosaica lá, ele fala assim, dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite
e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então, a lei mosaica, ela se aplica no dízimo de hoje. Deus não espera que você entregue a Ele a sobra. São as primícias. E eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu sei que muita gente ainda não aprendeu isso. Por isso que eu estou fazendo só essa referência. A palavra não é essa. Mas Deus está me dando esse exemplo aqui para eu passar para vocês. O seguinte, muitas pessoas falam o seguinte, olha, eu não estou podendo dar o dízimo porque não sobra. Ah, meu Deus. Se a primeira coisa que você tem que aprender, nós temos que aprender, é que nós não damos o dízimo, nós entregamos o dízimo porque ele não é nosso. Ele pertence a Deus e não a nós. A premissa é de Deus, né? Então, aquela primeira parte é de Deus. E depois você, então prove, né? Se Deus não vai te abençoar, né? Então, eu já falei aqui, né, na igreja, eu sinto essa igreja muito abençoada, porque tem muitas pessoas aqui que creem na palavra e são praticantes do dízimo. Ainda tem alguns que ainda estão passando por luta, mas assim, a hora que vocês quiserem ser uma vida abençoada, fortemente, honre essa palavra aqui, né? E eu aprendi isso quando eu me converti. E eu tenho a maior alegria de dizer que daquele dia para cá, nunca Deus me permitiu, sempre Deus me abençoou, que todos os meses da minha vida, de lá para cá, eu pudesse contribuir com isso. E eu falava para uma pessoa essa semana isso, eu falava assim, ó, você quer ver uma pessoa abençoada? Olha para mim. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Mas muito abençoado, põe abençoado nisso. Eu não vou dizer que eu faço nenhuma troca com Deus, não, tá? Eu aprendi a palavra, e eu creio na palavra, e Deus é fiel. Amém? Se você, né? Então, aquilo que você aprende, a ideia de passar aqui para você é que aquilo que você aprende, você não esquece mais. Que nem andar de bicicleta, né? Se você aprendeu a andar de bicicleta, né? Faz uns 2 anos, você sobe na bicicleta e está andando. Mas, se você não entende, você não aprendeu, você não vai, as pessoas vão te roubar, te confundir, e o maligno rouba a palavra de você. Então, nisto aqui, né, é que nós estamos preparando, esse aqui é um pano de fundo para a palavra que nós vamos ministrar para vocês hoje, né? Hoje, como nós precisamos entender, e aquilo que nós entendemos, o maligno não nos rouba, vocês entenderam? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem convicção, você toma para si, é como aquela mulher, ou então você mesmo, imagina que você, a sua empresa, ou você mesmo, tem a incumbência de ir lá no banco, no dia de expediente, sacar 100 mil reais, e sair do centro de São Paulo, né, com 100 mil reais. O que você faria? Você põe numa bolsa, põe no bolso, você sai grudado, né? Você sai né, com todo cuidado, porque você sabe que aquilo ali é precioso. Quando nós entendemos a palavra, nós tomamos para nós aquela palavra e a gente guarda com uma preciosidade que aquilo ali ninguém mais arranca da gente. Então, o maligno não te arranca aquilo que você entende. E o que nós estamos propondo entender hoje é uma coisa muito simples e muito importante. O que é um culto? O pastor, tudo isso para nós aprendermos o que é um culto? Sim, porque muitas pessoas não sabem o que é cultuar a Deus. Poxa vida! Então, essa é a palavra que nós vamos trazer hoje para vocês, né, como reflexão. Então, na verdade, né, quando nós estamos falando aqui, entender o conceito do culto, né, então, né, por exemplo, eu vou falar uma referência porque eu fui 40 anos católico, né? Quando a gente era católico, né, a gente não falava, como é que a gente fala? Quem é católico fala assim, ó, vamos lá,
assistir à missa. Muitas pessoas estão aqui falando assim, foi lá assistir o culto. Está errado. Você pode até assistir à missa, mas o culto, você não assiste o culto. Como assim? Tem uns que assistem, né? Porque não conhecem exatamente o que Deus espera de cada um de nós. E é por isso que a palavra está vindo hoje, para você entender e nunca mais você assistir o culto. Tá? Como? O pessoal vai desligar aí a internet agora mesmo. Então, nós estamos aqui que tem muitas igrejas, né, evangélicas, né, que tem cultos diários. Se você pegar aí grandes igrejas, né, então tem culto da segunda, culto da... Enfim, não vou falar aqui os nomes, que não cabe a mim. A nossa igreja tem 3 cultos, 3 eventos. O culto de louvor e adoração aqui no domingo, o culto online, às terças-feiras, e um culto de oração na quinta-feira. Né? Então, por que nós estamos falando aqui nesses 3 eventos, né? Então, porque nós queremos que você tenha entendimento do seguinte, por que a nossa igreja não tem aí culto todos os dias? Bom, primeiro, porque nós somos uma igreja pequena, mas mesmo que fosse uma igreja grande, nós temos uma razão muito importante para falar da importância de nós termos aqui um número menor de eventos da igreja, né? Se você ler lá, por exemplo, a palavra que nós vamos ver aqui, Romanos 12, de 1 a 2. Abre comigo a sua Bíblia. Romanos 12, né, de 1 a 2. O que Paulo fala nessa carta aos Romanos? Então, eu creio que você conhece de cor essa passagem, né? Mas eu vou ler aqui na leitura da NVI. Diz assim, portanto, os irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, eu rogo pela misericórdia de Deus. Nas palavras de hoje, a gente diria, pelo amor de Deus, né? Eu peço para vocês, né? Pelo amor de Deus, que ofereçam, né? A palavra, vou ler aqui de novo. Pelo amor de Deus, eu peço para vocês que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, nós entregamos o nosso culto a Deus com sacrifício santo e agradável. E aí, ele fala o seguinte, né? Não se amolde, não se conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui? Que quando nós entregamos, né, o nosso culto a Deus, né, como nós fazemos assim, como o apóstolo Paulo está falando, né, que nós entregamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e transformamos a nossa mente, nós começamos a entender e experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, tem um bônus para isso. Esse é o retorno que nós temos em não acomodar, né, amoldar a nossa mente ao mundo, o que foi falado na introdução desse culto, né? Mas transformar pela renovação da vossa mente, né? E, né, quando você entrega seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem? Esse é o maior tesouro para nossas vidas, né? Então, nisso aqui, o apóstolo Paulo fala assim, eu rogo pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, façam isso. Paulo está falando para nós,
né? Para que a gente faça assim. Então, aí você fala assim, mas o que é entregar o seu corpo como sacrifício vivo? É ser queimado numa fogueira? Não, né? Nada disso. Ninguém está falando aqui de ser queimado numa fogueira, né? É se colocar o seu corpo disponível a Deus. Então, isso é a palavra que nós temos que entender, né? E para nós entendermos essa palavra, né? Para entender essa palavra, a gente tem que voltar um pouquinho lá em Gênesis 2:15, né? Quando Deus está criando lá o mundo, né? E todas as coisas, toda a sua criação, Gênesis 2:15, ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quando você pega, por exemplo, essa passagem na Bíblia, que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele colocou lá para cultivar e guardar. A palavra cultivar e guardar é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo quando fala de entregar seu corpo como sacrifício vivo, né? Como você cultuar a Deus. Então, cultuar a Deus. Então, é a mesma palavra que é cultivar e guardar. Então, se a gente entende que é a mesma palavra, né? Que no hebraico tem uma palavra avad, né? Que é o mesmo sentido. Como o verbo, ela significa trabalhar, servir, cultivar e realizar atos de adoração. Então, para pensar. Quando Adão, né, atendendo a ordem de Deus, ele estava preparando o jardim, cultivando. Quando ele pegava a sua enxada para capinar, preparar o solo, para fazer ali as suas sementes, lançar a sua semente à terra. Quando ele estava cultivando, guardando, ele também, como é a mesma palavra, ele estava cultuando a Deus. Então, irmãos, vamos lá, vamos refletir que isso é o ponto do entendimento, tá? O que é cultuar a Deus? Então, eu estou dizendo que cultivar o seu jardim, guardar, você está cultuando a Deus, porque foi Deus que te deu o jardim. Quando você honra a Deus, você está cultuando a Deus. Amém? Quando nós praticamos o que Deus está nos dando uma ordem, um comando, nós estamos cultuando a Deus. Então, retornando aqui no propósito aqui, que o Senhor nos deu hoje, a missão de entender o que é cultuar a Deus. E se nós entendemos o que é cultuar a Deus, você não vai mais assistir culto. Você vai cultuar a Deus, amém? Essa é a nossa expectativa. E é assim que Deus nos trouxe essa palavra, que nós precisamos entender o que Ele espera quando você vem à igreja, o que você espera, né, quando você está refletindo nessa palavra aqui. Então, nós temos aqui, né, que Deus coloca o homem para guardar o jardim, né, cultivar e guardar o jardim. Então, nisso aqui, né, nós estamos vendo aqui que Adão está, ao mesmo tempo que ele está lá com todo o cuidado para semear, ao mesmo cuidado para cuidar, porque você tem que cuidar do jardim, você tem que limpar a terra, preparar o solo, você tem que lançar a semente, você tem que guardar, né, para que não haja situações ali de estrago, proteger. Tudo isso você tem que fazer no seu jardim, quando você espera que o seu jardim seja produtivo. Então, quando ele está fazendo isso, Adão está cultuando a Deus. Porque foi Deus que deu aquele jardim para ele e falou assim, ó, cultive e guarde esse jardim. E toda vez que Adão cultivava e guardava o jardim, ele estava cultuando a Deus. Tá bem? Dá para entender que nós estamos falando da mesma palavra e considerando que no hebraico a palavra que é usada para cultivar e guardar é a mesma usada para o culto racional, né? Santo e agradável. Então, nós estamos falando aqui o significado do verbo, significa trabalhar, servir, cultivar e também realizar atos de adoração, né? Então,
nós temos então esse entendimento. Então, se você entendeu que toda vez que Adão cultivava e guardava o jardim, ele estava cultuando a Deus. Amém? Todo mundo entenderam isso? E porque assim diz a palavra, e a palavra que está, né, usada por Paulo é a mesma que Moisés usou quando ele escreveu a lei aqui, né? Escreveu como Deus criou tudo. Então, na vida pessoal, Deus me deu uma esposa, né, que faz parte do meu jardim, que se chama casamento. É uma esposa maravilhosa, todo mundo conhece, né? Então, quando eu tenho um jardim, né, chamado casamento, que Deus me deu, né, para eu cultivar e guardar, todas as vezes que eu cuido do meu casamento, que eu cuido do meu relacionamento, toda vez que eu cuido da minha família, eu estou cultivando o meu jardim, amém? E toda vez que eu estou cultivando o meu jardim, quem que me deu esse jardim? Deus. E toda vez que estou fazendo isso, eu estou cultuando a Deus, amém? Oh, glória. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque Ele nos deu um jardim, né? Ele nos deu um jardim para você que é casado, você tem um casamento, você que tem família, a sua família, o seu jardim, você que tem filhos, os seus filhos também é o seu jardim. Então, nisso aqui, né, na vida espiritual, nós também, Cristo morreu para que nós fôssemos vivificados, né? E nisto, né, na vida espiritual também, nós recebemos o nosso jardim, que é a sua vida espiritual. Quem deu? Né? O Senhor nos deu, através, né, da morte de Cristo, Ele nos deu uma vida para que nós pudéssemos ter a nossa vida espiritual. Nós fomos vivificados, né? Então, nós que temos uma função no corpo. Eu estou aqui pregando a palavra. Vocês concordam que eu estou aqui, né, eu estou regando, né? Estou aqui trabalhando na minha vida espiritual, nós estamos pregando, preparando a palavra. Você que é músico, você veio à igreja, você também, na hora que você estava executando louvor, você estava exercendo a sua função no jardim, na sua vida espiritual. Então, todos nós temos uma função aqui no culto. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu não trabalhei no culto. Eu não vim arrumar as cadeiras, eu não limpei, eu não cuidei do som. Não, todos nós. Você que está aqui hoje assistindo o culto, você não está assistindo o culto, você está cultuando a Deus e receber essa palavra. Entender essa palavra para que Deus possa usar ela na sua vida, você está cultuando a Deus. Amém? Então todos nós temos uma função. Ah, essa palavra não é para mim. Quem te disse? Quem te disse que essa palavra não é para você? Né? Ah, mas por que tem? Eu nem casado sou, né? Não sei. Não, peraí. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então creia que toda palavra que é lançada, né, ela não voltará vazia, tem um propósito. Então nisso aqui, irmãos, quando nós falamos que nós temos um jardim, né, esse jardim tem que ser cuidado. Porque quando você tem um jardim, primeira coisa, você tem que limpar o seu jardim, senão as ervas daninhas vêm e tomam conta do seu jardim. Senão, se você não aguar, aquelas flores não vão ficar bonitas, não vão gerar aquelas rosas maravilhosas. Se você não preparar a terra, não trazer fertilizante, calcário, enfim, o que for necessário, aquela flor não vai ser bonita como Deus preparou que ela fosse. Então, tudo isso, né, nós estamos falando que esse é o nosso jardim também espiritual. Nós temos dois jardins, o jardim pessoal, que é a sua família, né, que Deus te deu esse jardim, e te deu um jardim espiritual. Essa comunidade, se você está aqui hoje, você pertence a essa comunidade, é o seu jardim espiritual. Se você está em outra comunidade, a sua comunidade lá é um jardim, a sua vida espiritual Deus
pôs naquela comunidade para um propósito. Então, aí a pergunta é, quando você vai ao culto, você não vai assistir culto, você vai cultuar a Deus, né? Você vai lá para receber aquilo que Deus preparou para você. Então, nisto aí, né, ninguém vai assistir culto, nós vamos cultuar a Deus. Quando você está cuidando do seu jardim, quando você está atento ao seu jardim. A nossa missão aqui, como se eu tivesse, quando eu estou sentado aí, que o pastor Rodrigo está aqui, eu estou atento à palavra que está sendo ministrada. Ah, mas você não é o pastor? Sim, mas eu ouço a palavra tanto quanto vocês. Essa palavra mesmo, antes de chegar para vocês, já chegou para mim, né? Normalmente, na semana, eu reflito na palavra. Ah, mas não foi o pastor que pregou? Sim, mas a palavra é para nossas vidas, né? Então, nós temos que entender que nós temos aqui, por exemplo, um jardim, né? O jardim pessoal que Deus te deu, a sua família, e o jardim espiritual, que é a sua vida espiritual na comunidade que você participa. Se você tem filhos, eu vou falar uma coisa aqui, né? Para quem tem filhos, né? Desde pequeno, né? Os filhos são uma bênção, né? Mas nem todos, tem filho que é uma bênção. Você conhece essa passagem? Quando nós dava cursos de casais, nos cursos que nós dávamos, né, a minha esposa conta um caso verídico, né? Que tem uma irmã numa igreja aqui de Osasco, né? E ela tem um filho que ela falava que o filho dela era né, falava o nome mesmo, não vou falar aqui. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Aí a minha esposa falou assim, não fala isso, porque você está trazendo uma palavra, né? E aquela pessoa vai sentindo, a criança vai ouvindo isso e vai entendendo que ela é realmente ruim, né? Mas o que eu falo? Fala que o seu filho é uma bênção. Mas como eu vou falar que ele é uma bênção quando ele faz coisa terrível? Aí a minha esposa falou, não, faça isso aí, né? E aconteceu isso aí, né? Aí o menino aprontou todas, a mãe chegou em casa e quando viu, meu Deus, né? Aí o filho, né? Falou, agora minha mãe vai, desceu, né, a sandália sandália de pau, né? Aí a mãe dele chegou e falou, filho, você é uma bênção. Aí o menino, o quê? Você é uma bênção, porque ela não podia falar outra coisa, né? Aí o menino arregalou um olho desse tamanho, né? Falou assim, nunca vi minha mãe falar isso. Será que eu sou uma bênção mesmo? E aí começou, olha, não é conversa, testemunho da pessoa lá. O menino mudou, depois que falou que ele era uma bênção. Então, creia, né? Então, tem filhos, né, que são uma bênção e outros são uma bênção, né? Mas, tem filhos, quando pequenos, são fofos, e você fala assim, se eu pudesse eu comia. Depois, quando ele torna adolescente, fala assim, por que eu não comi? Depois que ele torna adulto, fala assim, ainda bem que eu não comi, olha que bênção. Então, filhos, nós temos que entender o seguinte, embora tenha as fases na nossa vida, mas eles são nossos jardins. Os nossos jardins. Então, eu fico muito feliz, né? Por exemplo, a minha filha falar assim para mim, pai, eu sou muito feliz pela infância que eu tive. Eu falei assim, olha, glória a Deus. Porque realmente tem muitos pais que não têm tempo para filhos. Trabalhar, filho, vai para lá, né? Você conhece aquela história? Quando o menino é pequeno, né? O filho está lá, o pai está trabalhando, o filho chega, pai, vai para lá, menino. Aí vai para lá, menino. Aí o pai, né, vai deixando o filho para lá, não tem tempo o filho. Quando o filho cresce, aí o filho sai de casa, não quer mais visitar. Aí o pai fala, vem para cá, filho, vem para cá. Então, nós temos que entender o seguinte, filho é a nosso jardim também, né? Deus nos deu ele para nós investirmos. Quando você investe tempo de qualidade, você está preparando, né, aquilo que é a nossa missão, né? Deus nos deu para nós, né, como herança, né, do Senhor, os filhos, né? São os filhos. Então, nisso aqui, nós temos que investir tempo de qualidade na vida dos nossos filhos, né? Então, nisso aí,
vai chegar um momento, né, em que nós vamos ser cobrados. Nós temos 2 jardins, o jardim pessoal e o jardim da família. Como é que tem sido o seu tempo, né, o seu cultivo? Como é que você tem cultivado esses 2 jardins? Agora, quando eu falo assim na vida espiritual, também temos que ter uma informação muito importante para vocês. Que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Então, por que eu falei, né, que nós temos 3 eventos na igreja por semana? Se nós tivéssemos aqui atividade todos os dias, e todos os dias obrigasse a igreja a estar presente. Já pensou? Agora vamos falar daquelas pessoas que, não, porque eu tenho que dedicar a Deus, e não tem nada de mal se dedicar a Deus, pelo contrário, né? É uma bênção. Mas, quando aquela pessoa, de manhã, de tarde, de noite na igreja, de manhã, de tarde, de noite na igreja, de manhã, de tarde, de noite, como é que fica o jardim, família? Começa a secar. Começa a ficar fragilizado, começa a vir, não tem mais quem cuida daquele mato, daquele carrapicho, né, que vem tomando conta do seu jardim. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Até comer, que é uma coisa boa, né? Crente não tem vício, mas come, né? Então, até comer tem que ser com moderação, não é? Se você gostar muito de uma feijoada, não sei, macarronada, não sei o que você gosta, e mandar bala, você encher, como dizem, encher a pança, né? Você vai passar mal. Tudo tem que ter equilíbrio, moderação. Até a água, que a água é a bebida mais deliciosa que Deus inventou, né? Mais preparada para nós. Se você beber demais, você passa mal, não é verdade? Então, por isso, né, tudo tem que ter equilíbrio. Até mesmo, né, você está participando de eventos, que é uma bênção estar na presença de Deus. Se você ficar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, não tiver, esquecer que você tem outro jardim, que Deus te deu a responsabilidade, você vai ser cobrado, vai ter consequência na sua vida. E aquilo que nós falamos, né, há 2 cultos atrás aqui na igreja. Não adianta a pessoa falar assim, eu sou uma bênção na igreja, se em casa for uma coisa ruim, não for uma referência. Se você não cuidar bem dos seus, Deus não vai honrar o seu ministério. Então, por isso, né, Deus nos deu 2 jardins, né? O jardim pessoal, a sua família, o seu trabalho, e o jardim espiritual, que é a comunidade que você está, né? Então, nisso aqui, nós temos que ter temperança, temos que ter equilíbrio, né? E para que a gente não perca a bênção que Deus nos deu. Então, por exemplo, quando eu falei aqui dos 3 cultos, eu fiz questão de fazer uma continha. Quantas horas nós temos no mês? Se nós colocarmos aqui 24 horas por dia, 30 dias, temos 720 horas. Considerando que a gente durma 8 horas por dia, eu tiro 240 horas, sobra 480 horas. 480 horas, então eu tenho 240 horas, né, para o trabalho, né, e sobram 240 horas livre. Aí essa hora livre, jardim pessoal e jardim espiritual. Como é que você divide o seu tempo no jardim entre essas horas livres? Estou falando só das horas acordadas, né? Estou respeitando que nós dormimos 8 horas por dia. Meus irmãos, a nossa igreja, né, se você tem 240 horas para dividir entre o seu jardim pessoal e o seu jardim espiritual, nós temos 3 eventos na semana. Esses 3 eventos na semana são 1 hora na terça, 1 hora na quarta. Vamos colocar 3 horas aqui no domingo, o tempo que a gente fica em comunhão, mais o culto.
5 horas por mês. 7 por semana. 5 semanas, 25 horas. Até se nós lembrarmos que Deus criou o dia do Senhor, o domingo, e é uma vez por semana, o domingo, nós teríamos assim 8 horas, 5 dias na semana, 40 horas, que são os domingos, que são o dia do Senhor. Nós estamos falando na igreja uma atividade de 25 horas. Agora eu pergunto, quantas horas você tem investido no jardim espiritual, né? Naquilo que Deus tem preparado para que você receba, cresça, prepare para você enfrentar aquilo que vem pela frente. Deus está trazendo palavra hoje, que é a preparação para coisas que vão acontecer semana que vem, pode acontecer. Coisas que vão fazer falta para nós, pode ter certeza, nada é por acaso. Deus, ele vem e nos prepara. Mas o grande problema que nós temos, irmãos, é aquilo que eu comecei falando. É a palavra que é lançada na beirada, né, às margens, né, à beira do caminho, que você não entende. Mas aí, eu quero saber no dia, né, que nós temos aqui uma missão. Deus nos confiou, assim como confiou para Adão, os jardins do Éden. Deus nos confiou o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos. Confiou o Ministério Batista da Família aqui de Osasco, você, onde você está. Então, para cada um de nós temos uma participação na comunidade. Você é pessoa importante. Então, aquilo que nós estamos dedicando, aquele tempo investido, Deus vai chegar um dia que Ele vai cobrar, né, o que você fez, né? Vai chegar aquele dia que nós vamos estar face a face com o Senhor, né, e passará toda a nossa vida, né? Então, isso vai ser muito importante, né, porque Deus, Ele conta com a sua igreja para que a gente avance, para que pessoas sejam resgatadas que estão indo para o inferno. Então, aí, quando chegar lá face a face com o Senhor, eu fiz uma conta fácil aqui, né? A igreja tem de atividades 25 horas por mês. E você teria, pela palavra de Deus, o domingo é o dia do Senhor, 40 horas, e você tem 240 horas. Quantas horas nós temos servido ao Senhor? Né? Porque a palavra cultivar é trabalhar, servir, né? E adorar ao Senhor. Né? Quanto nós estamos fazendo? Então, isso aqui é uma palavra para a gente pensar o seguinte: eu posso fazer mais do que eu estou fazendo, eu devo fazer mais do que eu estou fazendo, porque pessoas, outras almas vão sentir, né, se nós não fizermos. Mas aí também, né, nós não queremos que você saia daqui hoje, né, falando, olha, hoje, então, eu fiz aquilo que o pastor disse. Hoje eu me compenetrei, porque naquele dia lá no Senhor, vai ter pessoas que eu sei que o jardim espiritual está igual aquelas pessoas que saem para viajar, ficam um mês fora, quando volta o jardim está uma sequidão, né? Ninguém agou, o sol quente, né? Tudo aconteceu, o mato cresceu. Então, tem jardim espiritual que está assim. Mas se você fala, não, eu não tenho esse problema, eu estou na casa do Senhor, eu estou lá firme, e o seu jardim, a sua família, quanto que você tem dedicado, né? Quanto tempo você tem passado com a sua família, com os seus filhos, trazendo momentos assim que eles vão sentir o amor de Deus presente ali, você que é sacerdote do lar. Então, nós temos uma responsabilidade dupla na nossa vida pessoal e na nossa comunidade para a qual Deus nos chamou. Então, nisso aí, irmãos, né, vai ter cobrança, né? E nesse dia da cobrança, não adianta você chegar lá, mas, Senhor, eu fui em todos os cultos. Espera aí, você foi no culto? Não quer dizer nada. Se você assistiu o culto, porque Deus falou, Deus vai colocar assim, olha,
o que você aprendeu lá? Que nós não queremos pessoas para assistir o culto, mas para cultuar ao Senhor. Então, quando nós estamos aí, essa missão de cultuar ao Senhor, quando nós saímos daqui e nós vamos para casa, né? Quando nós sentamos com a nossa família, quando nós refletimos a palavra de Deus, quando a gente faz um propósito de oração, quando nós fazemos um propósito para que a nossa vida seja santificada, né? Você está semeando no jardim da sua família, você está cultuando a Deus, amém? Então, quando você sai, né, termina aqui as atividades na igreja, você vai para sua casa, você continua cultuando a Deus. Amanhã, lá no trabalho, né, o seu trabalho também é um jardim que Deus é que deu. Quando você chega lá e a sua conduta é uma referência para as pessoas, e as pessoas falam, aquela pessoa ali é diferente, aquela pessoa ali é íntegra, aquela pessoa ali, eu confio nela, né? Aquela pessoa é uma referência porque ela é temente a Deus, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que a gente sente que traz paz, né? Então, quando você leva o perfume de Cristo lá no seu ambiente de trabalho, você está cultivando aquele jardim que Deus te deu. E a hora que você cultiva o jardim que Deus te deu, você está cultuando a Deus. Então, irmãos, nós não podemos nem ficarmos aqui, né, focados, não, é igreja, 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 e esquecer a família. Não adianta também você ser família, 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 e esquecer que você tem uma responsabilidade, um chamado para ser a diferença na comunidade, para fazer parte da liderança, para poder incentivar aqueles que estão chegando. E também não adianta você ser uma bênção aqui na sua casa, se no seu trabalho for um mau exemplo. Então, nós temos que entender, né, que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus, Ele espera de cada um de nós que nós vamos, né, partir do entendimento. Agora eu entendi o que é cultuar a Deus. Eu não vou mais à igreja para assistir culto. Então, eu vou falar para vocês. Como é que o inimigo tem roubado, né, o seu entendimento? Pessoas que, às vezes, estão aqui na igreja, né, e aí, qualquer coisa, olha que menininho bonitinho, né? A palavra está vindo aqui, deixa eu pegar seu bebê, né? Você veio aqui para ouvir a palavra ou para pajear a criança? Fala sério. Você não está percebendo que é o inimigo que está roubando a sua palavra, a palavra da sua, que é para você? Então, se você trabalha no culto, presta atenção. Mesmo assim, na hora da palavra, se esforce, porque além do trabalho você tem um esforço maior. Cuidado do que você está cuidando e ficar atento à palavra. Se não deu, perdeu alguma coisa, assiste a gravação. Mas não negligencie com a palavra que foi ministrada, porque Deus vai te cobrar. Porque a palavra veio para que nós façamos a diferença. Se você negligencia, você não recebe, o inimigo vai roubar. Você vai para casa, o que pregou? Você sabe que eu não sei? Mas tudo bem, no outro domingo tem outra palavra. É? O inimigo já te roubou, então, porque agora se você fala o seguinte, eu não pude assistir, porque eu estava trabalhando lá no Ministério Infantil, mas essa palavra aqui é só pegar no Face, é só pegar no YouTube, eu vou assistir essa palavra, eu quero saber o que Deus falou na nossa igreja. Amém. Deus vai te honrar, né? Vai te dar todo o conhecimento. Irmãos, Deus está nos chamando para que a gente fique atentos, porque essa palavra aqui que nós estamos falando, né, é uma coisa tão simples. O que é cultuar a Deus? O que é assistir o culto? E o que é entregar o nosso culto? Então, é você não perder um só momento da palavra e depois refletir. Senhor, aonde eu aplico isso na minha vida? Me dá a direção. Me traz o entendimento. Então, a palavra que você entendeu, ninguém te rouba. Se você entendeu o que é cultuar a Deus, você não vai mais perder bênção de Deus. Amém? Você crê nisso? Então tá, então vamos ficar em pé, vamos estar encerrando.